O seu verdadeiro poder não está na sua vibração. A sua vibração é a frequência que sai de você. Isso eu já falei aqui em vários vídeos. O seu verdadeiro poder está no seu magnetismo. E o seu magnetismo está no seu nível de consciência. E o seu nível de consciência é influenciado pela sua intenção. Nós temos duas intenções. A gente tem a intenção interna e a intenção externa. A intenção externa é aquilo que sai de você junto com a sua vibração, que normalmente é auxiliar o próximo, ter amizades, ser reconhecido. Essa é uma intenção externa, que faz com que você crie aparências, que faz com que você crie um personagem. Esse personagem que você cria é para o externo. E essa é a sua intenção externa, que está ligada a tudo que você compra, tudo que você veste, tudo que você consome, tudo que você mostra. E a sua vibração é só mais uma dessas coisas, aquilo que você mostra. Já a sua intenção interna está ligada ao seu magnetismo, aquela coisa que você está disposto a receber do mundo, que você se permite receber do mundo. De que forma? Está ligado às suas crenças, aos seus valores, aquilo que você acha certo e errado. Essa é a sua intenção interna. Quando eu falo para você fique presente, eu estou falando para você soltar tanto a sua intenção interna quanto a sua intenção externa, para que você seja o mais genuíno possível e você consiga se colocar no seu ponto zero, o ponto zero onde não existe nem crença nem aparência, sabe? Está ali no centro. Tem livro que ensina sobre a diferença. Esse aqui é o Tuft, a sacerdotisa. Eu vou deixar uma foto na tela, porque assim não tá vendo muito bem, tem reflexo da luz, mas esse livro me ensinou sobre estar presente, me ensinou sobre as duas telas, sobre a intenção interna e externa, que são essas duas telas. Quando você está presente, bora lá, fica presente. Se você já assistiu alguns dos meus vídeos aqui, você sabe que eu sempre falo de ficar presente. É para ficar presente aqui, agora, nesse exato momento. Presta atenção em um ponto do seu corpo, qualquer ponto do seu corpo. Pode ser suas mãos tocando seus dedos, pode ser seu bumbum sentado na cadeira, pode ser qualquer ponto. Presta atenção em algum ponto do seu corpo, leva sua atenção para lá. Não precisa olhar, só leva sua atenção para lá. E agora, presta atenção nos seus olhos. Presta atenção nos seus olhos, perceba o que seus olhos estão vendo. Se você conseguiu, você tem alguma coisa em destaque na sua frente, que pode ser eu aqui, e você está conseguindo enxergar do limite aqui 180 graus, de um extremo para o outro. Você também está com seus ouvidos mais aguçados, você ouve muito mais. Tanto se tem algum ruído aqui, que eu vou procurar tirar o máximo dos ruídos que tiverem por aqui, mas também os ruídos que podem estar acontecendo aí ao seu redor. Seus ouvidos ouvem mais, seus olhos enxergam mais. É só prestar atenção. Quando você está nesse estado de presença, você não está entregue à sua mente e você também não está entregue ao que está acontecendo fora de você. Tudo está acontecendo e você está como observador da realidade. Então, você se vê, eu me vejo e vejo a realidade. Você se vê e vê a sua realidade. São duas telas completamente diferentes. Você sabe o que está passando pelo seu corpo, porque você presta atenção no corpo inteiro. Você sabe cada ponto que está te incomodando, se tem ali alguma coceirinha, se tem algum ponto que está com frio, se está com os pés frios ou não, você está percebendo todo o seu corpo. Só que você não está entregue a isso, você está prestando atenção nos seus olhos. Isso silencia a sua mente. Isso alivia muito em questão de ansiedade. Foi o período que eu tive ansiedade lá em 2020, foi o período em que eu mais fiquei presente. Isso silencia a mente, mas coloca você 100% como observador do seu corpo. Então, se tem ali alguma coisa que está te incomodando, isso vai ampliar também. Esse incômodo vai crescer. Mas tá tudo certo. Esse incômodo não é você, ok? Todas as sensações que o seu corpo tem não são você. Tudo que o seu corpo sente de emoção, de sensações físicas, não são você. Você é este observador. O observador que consegue enxergar o corpo, as emoções,
a mente, só se coloca como observador. Não faça nenhum juízo de valor. Se está certo, se está errado, se é bonito, se é feio. Apenas fique presente. É uma coisa simples que não é fácil. Por quê? Porque imagina estar presente com ansiedade, sentindo toda a sensação ruim do corpo, que fica formigando o braço, o coração acelera, dá uma sensação de perigo, de medo, parece que uma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Neste momento é crucial ficar presente. Eu sei que não é nada fácil ficar presente com este tipo de incômodo, mas quanto mais você conseguir observar, menos você vai se identificar. E quanto menos você se identificar, mais você vai se distanciar dessa sensação. Então, eu sei que não é fácil, mas é possível, ok? Eu já passei por isso, com crise de ansiedade que me levaram para o hospital antes de eu pensar em ser terapeuta holística, lá em 2020, foi uma situação muito difícil, mas eu já conhecia o exercício da presença desde 2018. Então, isso me fortalecia. Agora, vamos voltar para a intenção. Quando eu peço para que você fique presente, a minha intenção é que você tire de cima dos seus ombros todo o peso da responsabilidade de ter que vibrar alto. Você não precisa vibrar alto. Não precisa. A sua vibração é algo que você não consegue mensurar, a menos que você seja uma terapeuta, a menos que você tenha aprendido alguma técnica para isso, para mensurar a sua vibração. Porém, a nossa vibração oscila conforme os nossos sentimentos e nós não temos domínio sobre os nossos sentimentos. Coisas que nos incomodam não estão sob o nosso controle. Não estão. Simplesmente não estão. Agora, se uma coisa te incomoda e você fica presente e pergunta: por que isso está me incomodando? Como isso me prejudica? Isso é real? Isso é de verdade algo que me prejudica de verdade? Ou isso me incomoda por outro motivo? O que nisso realmente me prejudica, me incomoda tanto? Por que eu estou tão incomodado com isso? Quando a gente fica presente e faz essa pergunta, a gente começa a ter domínio próprio. Não significa que nada mais vai te incomodar. Não significa que está tudo certo agora, eu não me abalo com nada. Não significa isso. Significa apenas que, ao invés de ficar reagindo às coisas de fora, apagando incêndio, porque cada hora acontece uma coisa diferente, você vai parar, respirar fundo, se conectar consigo mesmo, e ao invés de reagir, você vai agir. É diferente. Agir e reagir são duas coisas completamente diferentes. E quando você tem esse domínio próprio, você passa a ser dono de si. Você passa a ser dona de si. Porque você não se abala com qualquer coisinha que aparece. Então, topar o seu dedo na cama, seu dedinho do pé, no pé da cama, já não vai ser uma coisa que vai estragar o seu dia inteiro. Entende? E quando eu tive essa informação, né? Porque foi aqui com o livro da Tuft que eu entendi a diferença entre intenção interna e intenção externa, sobre essas duas telas, sobre ficar presente e observar como eu estou naquela situação, foi aí que eu comecei a ter domínio próprio. Quando eu comecei nas práticas de terapias holísticas e comecei a analisar a energia de outras pessoas, eu fico presente, eu já comecei desde o primeiro a ficar presente e baixar o meu ego para que as respostas que viessem fossem genuínas, para que eu não tentasse influenciar o pêndulo. Então, desde que eu comecei a praticar com o pêndulo, eu já comecei a praticar o pêndulo de uma forma bem, como é que eu vou dizer? De uma forma muito neutra, que fazia com que eu não precisasse me preocupar se o pêndulo estava sendo influenciado por mim. Por quê? Porque eu ficava presente. Então, ali, eu só respirava fundo e esperava que a resposta viesse. E o pêndulo me respondia todas as vezes. Então foi muito fácil começar como terapeuta holística, por quê? Porque eu estava 100% focada naquilo.
Meu ego não estava me atrapalhando. E essa coisa de vibração, de entrar na frequência da gratidão, entrar na frequência do dinheiro, entrar na frequência do amor, entrar na frequência disso, entrar na frequência daquilo, coloca um peso em você, de uma responsabilidade que já te bloqueia desde o início. Porque você não sabe qual é a frequência do amor, você não sabe qual é a frequência do dinheiro, você não sabe qual é a vibração da gratidão. E as suas emoções, se elas precisam ser colocadas na equação, e você também não tem domínio das suas emoções, simplesmente porque acontece uma coisa, você fica chateado, acontece outra coisa, você também fica chateado. Aí acontece outra coisa, você fica muito feliz. Só que e daí? Como é que você utiliza essa coisa que te deixou muito feliz para cocriar aquilo que você deseja? Eu sou terapeuta holística. Eu não, eu só estou falando sobre isso, sobre cocriação, sobre vibração, porque, bom, eu analiso a vibração das pessoas, meu trabalho é isso, é analisar. Só que ensinar a pessoa a elevar a vibração é algo tão subjetivo, tão misterioso, que todas as teorias que ensinam a elevar a vibração, que ensinam a cocriar, são coisas que são só palavras. Palavras e mais palavras e mais palavras e mais palavras. E eu sei que não ajuda a acrescentar mais palavras. Por isso que eu trouxe a técnica de ficar presente do meu jeito. A técnica de ficar presente a qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar que você esteja. Porque a sua intenção tem que ser direcionar todo o seu foco para aquilo que você deseja. Independente do que você está vibrando, independente do que você está sentindo. Você não consegue policiar seus pensamentos, assim como você não consegue controlar seus sentimentos. Então, todo mundo que te ensina, eleve a sua vibração, seja grato, tá te ensinando a mentir, tá te ensinando a fingir. E esse fingimento só te prejudica. Você começa a construir um personagem, e isso é para fora. Você começa a construir um personagem com a intenção de vibrar alto, você começa a fazer afirmações, você começa a se dedicar a técnicas de alta vibração. E a única coisa que funciona nessa coisa de elevar a sua vibração e que realmente eleva é a sua intenção de elevar a bendita da vibração. E quando você coloca a sua intenção nisso, a sua vibração se eleva. Só que a sua vibração, como eu já disse milhões de vezes, é o que sai de você. Então você eleva aquilo que sai de você, eleva a quantidade de energia que você está doando. E isso só te prejudica mais, porque você acaba doando ainda mais e não vê retorno disso. Não vê retorno. Por quê? Porque não tem. A sua intenção é vibrar alto, a sua intenção é entregar energia. Não vai voltar. A sua intenção está sendo correspondida pelo universo. A sua intenção está sendo correspondida pelo todo. Só que quem te ensinou a elevar a sua vibração não sabe que você está só elevando a vibração. Aquela pessoa sabe que funciona. Ela sabe que funciona porque ela entendeu. Ela entendeu. Deu um estalo lá na cabeça dela, ela entendeu que precisa elevar a vibração. E quanto mais pessoas ela tiver com vibração elevada na audiência dela, melhor é para ela. Então, se eu te ensinasse a ficar presente não, se eu te ensinasse a elevar a sua vibração, se eu fosse mais uma pessoa aqui te ensinando a elevar a sua vibração, para mim seria muito bom, porque o meu público ia crescer rápido, porque as pessoas que querem doar energia, elas iriam chegar até mim. Mas o meu objetivo é aumentar o seu nível de consciência. Com o seu nível de consciência elevado, fica mais difícil de enganar. E você só vai contratar um serviço meu, ou você vai contratar um serviço de qualquer outro profissional, se isso for realmente necessário para você. Se isso for realmente algo que vai fazer sentido dentro de você. Não por emoção. Não porque você achou bonitinho. Por quê? Porque se eu te ensino a elevar a sua vibração, você vai fazer mais coisas por impulso. Pessoas com vibração elevada fazem coisas por impulso, só com a intenção de entregar.
Então ela compra um monte de coisas por impulso, coisas que ela não vai aproveitar nada. Por quê? Porque a intenção do campo vibracional dela é entregar. Quando eu te ensino a ficar presente, eu estou dizendo, coloque sua intenção em você, traga sua intenção de volta para si, sem emoção, sem fantasia, sem nenhum pensamento específico, não tem regra. E é aí que você se ferra. Quando eu não coloco regra nenhuma. Por quê? Porque quando eu não coloco regra nenhuma, você não vê valor nisso. Tem que ser o meu método. Tem que ser o meu método. Ai, vem, leia o meu livro. Esse é o meu método. Por quê? Porque se eu falo, fique presente você com você, bom, você já não tem valor nenhum para você. Sua opinião não conta. O que você está sentindo não importa. Desde que seja bonitinho, agradável e perfeito para os outros. É assim. Eu sinto muito se te ofendi. Sinto muito se te ofendi. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha mesa. Sinto muito. Você é a pessoa errada, que nasceu na família errada, mora no bairro errado, da cidade errada, do país errado. Se você tivesse o mínimo de valor para si mesma, se você tivesse o mínimo de valor para si mesmo, você pensaria duas vezes antes de comprar um monte de curso que você compra que não te dá retorno nenhum. Não dá. Porque se desse, você não tá na situação que tá. E aí você vê um monte de vídeo dizendo, repita isso 108 vezes. Escreva isso 300 e tantas vezes. Os números 3, 6 e 9, se você fizer, escreve 3, depois escreve 6, depois escreve 9 vezes aquilo que você deseja e você vai conseguir. Perceba, eu não estou falando mal de nenhuma técnica. Não. Eu estou dizendo que você está fazendo para inglês ver. Se você ficar presente, fica presente. Se você não sabe ficar presente, tem 2 vídeos aqui onde eu ensino a ficar presente. Eu vou deixar eles aqui. É sua vibração não magnetiza nada e vibrará até uma armadilha. Esses 2 vídeos têm a técnica completa de ficar presente. Não é minha. É uma coisa que eu vi na internet também. Só que eu passei a fazer isso todo santo dia, várias vezes por dia, 365 dias por ano. E isso me me deu um poder interior de conquistar as coisas que eu quero e olhar para a vida do outro e falar assim: ai, a vida do outro é linda, mas a minha vida é minha, o que eu quero viver não se encaixa naquilo ali. Então, eu não sou mais plateia da vida dos outros. E eu sinto informar 90%, 95%, 96%, eu estou sendo assim, muito generosa. Vamos colocar 90%? 90% das pessoas estão sendo plateia da vida dos outros. E aí, nessa ânsia de querer melhorar de vida, porque é genuíno, isso é válido. Todo mundo tem direito de querer melhorar de vida. E nessa ânsia de melhorar de vida, porque a sua vida não é boa o suficiente para nada, nessa ânsia de mudar de vida, você começa a investir em coisas, investir não, gastar dinheiro com coisas que não te trazem nenhum retorno. Se fosse investimento, traria. Mas como você só está gastando dinheiro porque você está vibrando alto, e você só está vibrando alto porque te ensinaram assim, traga sua intenção de volta. Traga sua atenção de volta. O seu magnetismo está na sua intenção, no seu nível de consciência. É o seu nível de consciência que determina o quanto você consegue trazer de volta. O seu magnetismo está aqui no coração, ok? A sua essência está aqui no coração. Agora, quando você está
Vibrando alto, você está vibrando alto segundo o seu achismo, segundo aquilo que você acha que tem que querer, aquilo que você acha que tem que vibrar para conseguir aquilo que você acha que quer. Então, aquilo que você acha que tem que vibrar é o que você pensa. E o seu poder mental solta toda a energia para aquilo que você acha que quer. Então você começa a ver mais daquilo que você acha que quer. Aquelas coisas aparecem mais para você. Aparecem mais para você. E nesse aparecer mais dessas coisas, você acha que está se conectando com aquilo que você acha que quer. Por quê? Porque está aparecendo para você. E aí vem um monte de propaganda em cima de você, propaganda daquilo que você está emanando. Você está emanando o sinal. Eu quero um carro. Então, vai aparecer para você o carro várias vezes, porque você está emanando aquele sinal. Só que o seu nível de consciência é: eu não tenho condição de ter aquele carro, eu não vejo perspectiva de ter aquele carro. E nesse nível de consciência, você vai se conectar visualmente, você vai se conectar mentalmente e aquilo vai aparecer para você. Só que ele não chega até você. Vai aparecer para os seus olhos. Então, seus olhos conseguem enxergar lá no horizonte. Lá no horizonte, eu consigo ver aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou emanando. Então, eu consigo ver lá no horizonte. Só que, na hora de puxar para você, com o magnetismo do seu coração, isso não vem. E não vem simplesmente porque você não tem como puxar para si algo que você não se permitiria ter por causa de crença, por causa de etc, etc, etc. Vamos ficar nas crenças. As crenças limitantes. E a sua crença limitante limita o seu nível de consciência. Agora, então, Juliana, o que eu faço para mudar isso? A sua intenção tem que ser você. Você tem que ficar presente. Eu já ensinei. Eu só estou repetindo como um papagaio. Fique presente, puxe a sua energia de volta. E é isso. Agora, não é ficar presente uma vez, nem 108 vezes. Você vai ficar presente um zilhão de vezes. Você vai ficar presente o máximo que você puder. Daí, você vai fazer as perguntas certas. Como eu faço para? Ou, o que eu preciso aprender para? Uma pergunta no estado de presença. Ou você vai plantar a sementinha de se ver no estado de presença, se ver já com aquela coisa, tocando aquela coisa. Se é um carro, por exemplo, você não precisa nem ter tanto trabalho assim. Você pode ir numa concessionária, entrar no bendito do carro e ficar presente dentro do carro. Você vai assimilar aquela sensação. Aquela sensação vai fazer parte de você. Você está dentro do carro, sim. Não é uma coisa hipotética, não é uma imaginação. Você está dentro do carro e ponto final. Você tem aquele carro naquele momento, você tem aquele carro. A sua mente não sabe se é verdade ou se é mentira. Agora perceba, você vê a semelhança disso que eu estou falando com a lei da atração? É muito semelhante. É muito semelhante, só que a diferença é, eu não estou falando para você vibre alto, uma coisa que você nem sabe o que é. Eu não estou falando para você entre na frequência do dinheiro, seja grato. O dinheiro não se importa com isso. Não faz a menor diferença para o dinheiro se você vibrar alto, se você vibrar baixo. O dinheiro não se importa. Você precisa colocar a sua intenção no que você deseja. E existem duas intenções: a intenção interna e a intenção externa. Assim como existe a vibração, que você vibra, e o magnetismo, que você atrai. São coisas diferentes. Explicar isso é simples. Fazer a técnica de ficar presente é simples. O que não é fácil é fazer você entender que é só isso. É só isso. Não tem um milhão de coisas para fazer. Agora, você pode se identificar mais com outra técnica. Tá tudo certo. Desde que você fique presente também para fazer aquela técnica. Fica presente e faz a técnica que você quer fazer. Fica presente e faz o Ho'oponopono.
amo o Ho'oponopono, não tem problema nenhum com ele. Eu só não me identifico de ficar repetindo várias vezes. Mas eu não vejo problema nenhum com o Ho'oponopono. Fica presente e vai escrever 300 e tantas vezes o que você quiser. Fica presente e pergunta. Fica presente e faz a pergunta. Só faz a pergunta. Como eu faço para? Só fica presente e faz a pergunta. Você já tem tudo. Não está faltando nada em você. Não está faltando nada em você, absolutamente nada. O mesmo acesso à consciência divina que eu tenho, você tem. Basta ficar presente. Não está faltando absolutamente nada em você. Absolutamente nada. Agora, depois de mais de 20 minutos de vídeo, eu vou falar uma coisa. Se você está passando por um processo kármico, se você está com um espírito vingativo de vida passada, te atrapalhando de propósito, se você está com um vampiro energético, se você está com chips implantados nos seus chakras, eu sinto te informar que nada disso vai fazer diferença. Quando você ficar presente, você vai entender, quando você realmente exercitar ficar presente, você vai entender que o profissional que você precisar para resolver sua questão, ele vai aparecer. Que seja a Juliana com terapias espirituais, energéticas, que seja um psicólogo, que seja um, um fisioterapeuta para o seu corpo físico, que seja qualquer profissional. Aquele profissional vai aparecer por quê? Porque existem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. E lei da atração nenhuma vai fazer diferença. Eu sinto te informar. Eu consegui chegar até um certo nível sozinha, com o meu estado de presença, com meus tratamentos holísticos de prosperidade, de limpeza espiritual, de relacionamentos, para atração de clientes. Eu consegui chegar sozinha até um nível. Só que chegou um momento que aquele nível já não era mais suficiente e eu precisei de um profissional para desbloquear uma coisa específica. Eu não queria aparecer aqui no YouTube e gravar vídeos. Eu não queria, eu tinha muito medo de aparecer aqui e vir uma canalização, por exemplo. E eu me senti ridícula. Eu tinha esse medo. E no meu primeiro vídeo que eu publiquei esse ano, já foi logo de cara uma canalização. Que eu tive que publicar porque a espiritualidade falou: ou você passa a mensagem, ou nós não vamos mais trazer clientes para você. Nós não vamos mais poder trabalhar com você se você não for adiante com a missão. E aqui estou eu, fazendo os benditos dos vídeos, entregando a mensagem. Pedindo para que você pare de pensar em vibração, de colocar sua atenção e seu foco, sua intenção em vibração e busque nível de consciência. Busque aprender, busque trazer a sua energia para si, seu foco, intenção e atenção para o seu interno. Eu não queria estar aqui falando sobre isso. Eu queria que fosse muito mais tranquilo. Falar assim, é só fazer meus tratamentos e vão brotar clientes dos meus gráficos. Não é assim. E eu tenho as ferramentas. Eu posso fazer um tratamento de energização para o meu campo de prosperidade. E eu já ganhei muito dinheiro com isso. Até que a espiritualidade falou assim, pronto. Até aqui a gente te liberou. A partir daqui não vai mais. Ou você faz o que tem que ser feito, ou não vai mais. Entende que não é só lei da atração? Que a gente não tá nesse mundo como quem plantou batata e é cada um por si? Não. Então, assim, espero que você tenha entendido. Comenta aqui se você entendeu, porque é muito importante. É muito importante que você saiba que a sua intenção é muito mais poderosa do que a sua vibração. É muito importante que você entenda que vibração é distração. Estão só te distraindo e pegando a sua energia para si. Então, se eu estivesse aqui falando vibre alto, seria perfeito para mim. Seria perfeito para mim, porque o meu público ia crescer rápido. Eu não tenho dúvida. Meu público ia crescer rápido. Porque as pessoas estão muito mais na vibração de entregar do que na vibração de receber. Só que a minha intenção, a minha missão espiritual é despertar.
não é iludir. Agora, até as pessoas que estão falando para você vibre alto, elas também estão iludidas. Então, não vou meter o pau nelas, não. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, curte e comenta. Se esse conteúdo faz sentido para você e você quer receber mais conteúdos como esse, clica em se inscrever e ativa o sininho, porque, olha, conteúdo sobre isso não falta. Não falta. E eu vou sempre voltar para bater na mesma tecla. Fique presente. Fique presente. Se torne dona de si. Se torne dono de si. Por quê? Porque quanto mais você se deixa distrair, quanto mais você se deixa distrair, eu ia falar outra palavra, mas distrair tá ótimo. Quanto mais você se deixa distrair, mais você estagna a sua vida. E quanto mais estagnada estiver a sua vida, mais frustrada você vai estar. Se você quer deixar de ser distraída e iludida, por favor, segue aqui e aguarde os próximos vídeos. Puxa sua intenção de volta. Puxa sua intenção de volta para você. Beijo.